Fala pessoal, sou Gabriel Oliveira do canal UziMaker. Estamos aqui com um novo painel de controle da máquina para facilitar um pouco as operações no dia a dia, onde temos os comandos básicos de funcionamento. Vou mostrar um pouco de como eu adicionei todos esses botões para controlar a máquina. Para fazer a atualização, eu queria colocar um joystick para controlar os eixos Y e X. Então, para isso eu pensei nesse joystick de arcade, que é mais usado em videogame, como eu chamava na época, para fazer aquelas bancadas, de jogo. Aí isso me lembrou de uma coisa também. Na minha infância eu fazia muito essas bancadas, para Super Nintendo. Eu gostava de jogar Super Nintendo e fazia as bancadas. E usava um artifício que vou usar aqui para controlar a máquina. E esse artifício é pegar um controle, no caso esse é conectado via USB, vou desmontar ele, tirar os botões e aqui vou raspar os contatos e soldar. Como isso é um teclado e o Linux CNC tem vários atalhos no teclado, eu vou usar esses atalhos para colocar os botões no painel. Tipo aqui o F1, ele é o da parada de emergência. Então eu vou conectar o F1, acredito que seja esse, e vou ligar ele no botão de parada de emergência. E assim outros atalhos que eu achar interessante aqui, vou colocar tudo no painel. Comprei esses botões, diferentes e um pouco menor, para diferenciar desses outros. E para não ficar tão grande também quando montar tudo no painel. Vou mostrar fazendo aqui só em um, porque vai demorar demais fazer em todos. Então aqui eu já raspei e já soldei, Botei um pouco de solda. Vou soldar os fios. O do meio, ele é o comum. Ele vai ser comum a todos os botões. Então para os outros a gente não precisa ficar soldando os dois, Soldou em um, já funciona para os outros. Aí nos outros a gente só vai soldar um fio. No caso nesse, soldei os dois. E nesse outro, só vou soldar um. Com os fios soldados na placa, vamos soldar aqui no joystick. Esse azul e amarelo é o meu comum. E o cinza é o mais e menos.
e o comum só jampear aqui, né? Liguei a placa no USB mesmo, porque ela está solta. Vamos para o teste. Está movendo o eixo Z, mas eu posso colocar para mover outro eixo também, tipo o Y. Ou até mesmo o eixo X. Vou colocar os novos componentes no painel e fazer o restante das instalações. Como ficou a frente do painel, adicionei mais alguns botões, coloquei o joystick, troquei aquela chave reversora que tinha aqui, coloquei mais um botão que vai ser para fazer o home da máquina. Vou mostrar o outro lado, como ficou as ligações. Ficou assim as ligações. O comum que eu tinha falado que era o do meio, mas esse comum do meio ele não é comum para todos os botões. Ele vai ser comum, o do meio, para cada linha. Para essa linha de baixo, o do meio vai ser comum a essa linha de baixo. Para a segunda linha, o comum vai ser o comum da segunda linha. No caso, o comum de uma linha não é o comum da outra. E as colunas, tem alguns comuns nas colunas. Mas aí a gente tem que seguir as trilhas para poder ver qual é certo. Também com isso, teve alguns botões que eu nem precisei soldar, porque tinha contatos comuns, tanto na linha quanto na coluna, que aí eu não precisei repetir. Eu só puxei a ligação de onde eu já tinha ligado, soldado. Tipo aqui mesmo, eu estou usando esses dois contatos daqui, mas não tem nada soldado neles. Por quê? Porque na coluna aqui, esse fio roxo é comum a ele, né? E na linha, esse fio azul é comum a esse. Então eu puxei o fio azul e o fio roxo e joguei direto pro botão, sem precisar soldar aqui, e ele fez a mesma função. Liguei a máquina e vou mostrar o painel funcionando. Primeiro, tem que tirar a parada de emergência. E a gente vê aqui que ele sai. Aí esse outro botão vermelho é o stop. Quando aperta ele libera a função lá. E o azul é para fazer o home. Se eu apertar o azul, ele faz o referenciamento da máquina. Pronto, com a máquina referenciada, aí a gente já pode fazer os movimentos. Aqui, o joystick.
E dá para combinar dois movimentos também. Esses dois botões foi para fazer o controle do Z, mas ele também faz o controle de todos os outros eixos. No caso do Z, eu vou selecionar aqui, que aqui eu deixei X, Y, Z e A. Eu apertando aqui, ele seleciona o Z. Subindo e descendo. Aí se eu quiser o eixo A, eu aperto aqui. No programa, eu vou ter que mostrar no programa, porque eu não estou com o eixo A instalado. Aí eu apertando aqui, ele move o eixo A. E aqui também, cada botão que eu aperto, ele vai mudando aqui. Caso X, Y, Z e A. Então esses dois botões aqui, ele pode controlar os 4 eixos individuais. X, aí eu mudo para o Y. Z. E o último é o A que eu já mostrei. O joystick aqui, no caso, ele só vai controlar o eixo X e Y. Que é X, assim, e Y aqui. Esses dois botões aqui de cima é o modo contínuo e o incremental. No caso aqui está contínuo, né? Mas se eu quiser fazer um ajuste fino, eu aperto no incremental e ele vai andar, no caso o primeiro incremental é 5 milímetros. Cada toque que eu der, ele só vai andar os 5 milímetros. Tanto aqui no joystick, quanto aqui nos botões. Selecionar o Z e ele vai mover só os 5 milímetros. Eu apertando novamente no incremental, ele vai baixar de 5 para 1. Aí agora os eixos se movem de 1 em 1 milímetro. E apertando novamente, ele vai baixar para 0,5. Vai ficar mais preciso, né, para a gente fazer um ajuste fino. Mas ainda vai mais. Se apertar de novo, 0,1. Se apertar mais uma vez, 0,05. E ainda ele vai para 0,01. E apertando mais uma vez, vai para 0,005. É a precisão máxima, né? Depois, se eu apertar no contínuo, ele volta para o contínuo de novo. E agora o Start, né? Que é o que mais vai facilitar a operação. É o programa que vem no Linux CNC com o nome Linux CNC, só para fazer uma demonstração. Se eu quiser parar o programa, só está no stop. Se eu quiser trocar de eixo, aperto no amarelo. Aí aqui está no eixo horizontal. Para voltar para o outro eixo, só apertar novamente. E agora ele está no eixo vertical de novo.
Depois eu vou adicionar mais botões. Tipo, eu posso colocar o controle do spindle também aqui no painel, para ligar para um lado, para o outro. Mas o painel já está ficando um pouco cheio e talvez eu tenha que fazer algo maior, né? Ou organizar melhor o posicionamento dos botões. Os comandos aqui, tanto de força como os de controle, está ficando um pouco apertado também. Talvez eu tenha que separar a parte de força da parte de controle, para não ficar tão cheio. E nessa parte de cima, se eu botar alguma coisa, vai bater no inversor. Então talvez eu separe para evitar isso. E no modo turno ela vai funcionar da mesma forma, só que alguns botões não vão funcionar, né? Vou mudar aqui para o modo turno. Tira o stop, faz o home. Os outros comandos vão funcionar do mesmo jeito, né? Só que só vai estar ativo o X e o Z. Aqui está o X. E o Z. Aí no caso do modo turno, como só tem dois eixos, vai ser controlado os dois também pelo joystick. Só que tem um problema. Quando a máquina muda para o modo turno, também muda o posicionamento dos botões, né? Então, para cima e para baixo está movendo o eixo X, que era para mover para um lado e para o outro, e assim está movendo o eixo Z. Eu vou tentar remediar isso, né? Usando uma contatora. Vou ver se eu compro uma pequena mesmo, e não precisa de tanta potência, para na mesma hora que ela trocar de eixo, ela fazer a troca do posicionamento dos botões aqui, para ele ficar assim movendo o eixo Z e assim o eixo X, como é no modo fresadura. O resto funciona tudo igual. Esse botão também não vai funcionar porque no modo turno não está ativo a troca de eixo. O Start vai funcionar normal. E o contínuo e o incremental também vai funcionar. Só não vai funcionar o eixo Y, o eixo A e a troca dos fusos. O resto funciona igual. O bom desse método que eu estou usando também, porque alguns atalhos no teclado é preciso apertar 2 ou 3 botões para fazer o comando, que é o caso do home. Ou eu venho fazer o home aqui na tela e com o mouse eu clico aqui, ou no controle eu teria que apertar Fn, Ctrl e o home ao mesmo tempo. Aí aqui o que eu fiz? Nessa chavezinha eu instalei 3 contatos. E esses 3 contatos é justamente o Fn, o Ctrl e o Home. Então, ao invés de apertar 3 botões,
Eu só vou apertar um e a máquina faz o referenciamento. Esse é o novo painel de controle. Esses botões que foi configurado inicialmente foi para facilitar a operação no dia a dia, já que às vezes fica muito chato apertar os botões daquele teclado, daquele mini teclado, né? E às vezes também tem que dar 2 toques para ele poder acionar. Aqui ainda não está ligado, aí eu vou deixar um cabo USB ligado direto nele, porque aí não precisa dar os 2 toques. Quando ele está conectado ao cabo USB, carregando no caso, ele fica ativo sempre. Tá vendo que tem essa luzinha e com o tempo ela se apaga. A gente tem que apertar em algum botão para ele voltar a funcionar. Então eu vou arrumar uma fontezinha dessas de carregador de celular mesmo, para deixar aqui conectado sempre.